Olá, tudo bom, gente? Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma conversa de sexta. Boa noite, Mara, Cris. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Ó, a Cibele está chegando aí. Boa noite, Cibele. Boa noite, tudo bem? Tudo, chegou bem na hora da saudação inicial. Gente, sejam bem-vindos, então, vocês empreendedores, teleempreendedores, para empreendedores, todo mundo, tá? Os anúncios iniciais aqui. Se vocês querem saber informações sobre a Liderar, sobre nossos eventos, cursos, etc., acessa lá os nossos sites, tá? Eu vou passar aqui embaixo, ao www.liderare.org. Lá tem tudo, tá bom? Ou então nas redes sociais, no @liderologia também, tá? Instagram, Facebook, YouTube. Ó, o pessoal já está chegando ali no YouTube. Convido todos vocês. Ó, boa noite, Michel, tudo bom? Michel, nosso colega voluntário lá do IPC. Então, bote suas questões aí, os seus comentários, a gente vai buscar atender todo mundo, tá? Então, aqui é o bate-papo, tá bom? Então é isso aí. Estou esquecendo de alguma coisa aí, Cris? Cibele? Acho que não. Bom, aquele seu roteiro é grande, então a gente não decoramos ainda, né? Então, acham que é bagunça aqui? Não é bagunça completa, é só meia bagunça. Ô, Cris. Oi, fala. Olha só. Então, o que nós vamos falar hoje aí? Agora a gente vai falar apresentar aí a nossa convidada, né? Nós vamos falar a frase da semana, tá? Depois a gente vai apresentar a Mara, daí nós vamos ter colunas, né? As colunas das finanças libertárias, a coluna do Clube do Livro, Empreendedor de Propósito, tudo isso aí, tá bom? Então é isso aí. Ô Cibele, você quer falar da frase da semana? Posso botar aí? Pode colocar. A reverberação da assistência ocorre com o entorno da consciência assistida, abrangendo outras consciências correlacionadas. Do Léxio de Ortopensatas, o volume 1, página 127, do professor Valdo Vieira. E foi bem interessante, Mara, sobre essa pensata, porque eu tinha ouvido os teus vídeos ali, né, até para a gente fazer um rapport, e aí eu disse, vou lá procurar então uma pensata. Eu acho super legal essa questão da mediação, até tem uma pergunta já ali depois para a mediação, e quando eu vejo, sai essa pensata. Aí eu achei assim que veio a calhar, né, com o nosso debate de hoje. Achei muito legal, então. Mas eu não vou me alongar muito, porque daí tem que apresentar a convidada, né? Vai lá, Cris. Apresenta a convidada. Bora lá. Peraí, que as minhas telas... Bom, Mara Pizzato é advogada e especialista em direito empresarial, pós em administração de empresas, com ênfase em gestão empresarial pela FGV Rio de Janeiro. Integrante da Comissão de Advocacia Popular em Vitória, Espírito Santo, conselheira da Associação Montanhas Capixabas Turismo e Eventos, associada Business Professional Woman, BPW pelo Rio de Janeiro, voluntária da Associação Internacional para a Evolução da Consciência, ARACI. Nossa, o currículo é muito bom, hein? Eu estava falando para o Rafael, eu acho que a gente tem tantos papéis, né? E que a gente vai tendo que acomodar eles. E quando você coloca efetivamente no papel, tu diz, nossa, olha, eu acho que eu estou dando conta de tudo isso aqui, né? Então, mas cada um com uma pegada, cada um com um detalhe, né? Com certeza, a gente agradece muito a você ter aceito o convite. E para começar, a pergunta é a seguinte: o que você anda aprontando aí, Mara? Fala para nós. O que eu ando aprontando? Vamos lá. Eu acho que eu aprontei com o convite de vocês. Quando veio o convite, eu disse, Rafael, o que eu vou falar? Vamos falar de empreendedorismo? Né? Eu disse, uma das coisas que eu penso, assim, ó, que o grande desafio é o empreender, tá? Esse autoempreender. Mas não apenas esse autoempreender no conceito simplório, né? Que é você fazer as viradas, etc. e tal. Não, mas essa coisa evolutiva.
E aí eu comecei assim, eu fiz até uma viagem, como é que foi a minha infância, como é que era, deixava de ser, como é que foi isso, como é que eu fiz essa situação. E eu disse, puxa, é bacana isso, assim, analisar. Aí até falei para o Rafael, antes de entrar aqui, eu peguei um conceito convencional, tá? Ó, a dona Inês aí. Tudo bom, Inês? Boa noite. Boa noite. Ah, que bom. E bom, a dona Inês está prestigiando, porque ela já falou sobre empreender de si, né? Então, assim, muito obrigada pela sua presença aqui. Vai ajudar muito. Mas antes de entrar, dona Inês, eu estava falando que eu peguei um conceito, assim, bem, o conceito básico de empreendedorismo, esse que você acha em qualquer lugar, e que diz assim, disposição para identificar problemas e oportunidades e investir recursos, competências na criação de um negócio. Coloca isso para a gente, para a nossa vida, para a vida de cada um. Identificar problemas e oportunidades, quer dizer, olhar cada coisa como uma oportunidade de fazer um aprendizado e fazer uma virada. Então, eu acho que eu venho, assim, com esta pegada, né, desde a infância, assim, mais ou menos. O que dá para mim aprender aqui? O que eu consigo fazer aqui? Né? Então, não sei se é uma sede ou uma vontade, mas ali você começa a buscar, a ver como é que você pode fazer isso e ir trabalhando. Então, assim, ó, é fácil? Não, se fosse fácil, qualquer um fazia, né, gente? Então, assim, a gente está aqui realmente para tentar se melhorar cada vez mais e fazer com que a coisa aconteça, né? E aí, a gente tenta, experimenta, erra, volta, corrige, vai de novo, mas persiste. Porque tem uma coisa assim, ó, uma coisa que eu ouvi é fato, o empreendedor não fracassa, ele desiste, tá? Ele não fracassa, ele desiste. Então, assim, desistir não está no dicionário, não está no meu, não faz parte. A gente vai sempre, a gente corrige, né? Vocês vão dizer assim, então foi sempre bom? Não, né, gente? Nunca teve altos e baixos. Você esfola o rosto, bate a cabeça, volta, né? Mas você tem que fazer esse aprendizado. E esse é um investimento, investir em você é um investimento que ninguém te tira. Outros investimentos as pessoas podem tirar, agora, em você, é bagagem tua, ninguém tira. Então, essas coisas assim, ó, e no olhar que eu tive, esse autoinvestimento, né, que é buscar essa evolução, fazendo um cotejo com o empreendedorismo também, como advogada, como profissional. Então, como é que eu fiz essa virada? Cris ia falar? Alguém? Não, acho Gente, que foi eu só falo um muito, ruído. né? Então... Ô, Mara, deixa eu te perguntar uma coisa, porque o que tu estava falando é um ponto que é bem recorrente aqui, eu vejo que a dúvida a gente tem que debater muito, que é um indicador do que é sucesso para o empreendimento e para o empreendedor, porque às vezes a pessoa pensa assim, ó, poxa, mas nada que eu faço dá certo, as coisas que eu não fiz não dão certo e tal, sendo que pode ser que a ótica dela esteja um pouco distorcida. Para ti, o que é ter um sucesso no empreendimento evolutivo, né? Rafael, eu acho que essa é uma análise bem profunda. Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês, tá? E que, na verdade, foi um sucesso, né? Mas aos olhos leigos seria um total fracasso. Em 2008, eu tinha uma dívida de 1 milhão. Um total fracasso, né? Assim, como é que eu constituí aquilo? Que tipo de sociedade era aquela? Não deu certo. Aos outros olhos, investir naquele sócio foi um investimento evolutivo, porque só com aquela situação eu consegui ter um aprendizado e me fez estar aqui hoje. Eu não estaria aqui. Eu estaria em outra condição, estaria em outro modelo. Então, nem tudo que você perde, você está perdendo, nem tudo que você ganha, você está ganhando. Então, nesse aspecto, num exemplo assim bem pessoal, isso aconteceu. Então, hoje eu vejo assim, se não fosse aquela condição, eu não estaria aqui, tá? Outras situações, assim,
Acho que a Simone lembra, nós tínhamos um investimento previsto em 2019 de abertura do empreendimento físico mesmo, né? Na região de Pedra Azul, aquela alegria, aquela, nossa, né? Aquela vontade, vai funcionar. E nada, não funcionava, nada. Em dezembro de 2019, nós desistimos daquilo, assim, tanto eu e meu marido, meio tristonhos, assim. Fevereiro, pandemia. Nós estaríamos no meio da pandemia com uma dívida enorme. Então, assim, ali, para alguns, pareceu um fracasso. Nossa, eles investiram tempo, investiram estudo, foram atrás, procuraram, fizeram parcerias e não fizeram nada. Só que teve uma razão. Talvez não seja para fazer aquele tipo de investimento, talvez eu seja a pessoa que vai fazer a ponte entre outros, né? E a gente reconfigurou tudo mesmo, assim, sabe? O entendimento foi outro. Então, aí são 2 exemplos básicos, assim, de situações que aconteceram e que poderiam nos colocar como uma condição, aí o segundo estava com um parceiro junto, né? Nos colocar na condição de perdedores, de fracassados, né? Não, a gente, naquele momento, era a melhor escolha. Vamos encerrar aqui, nós fizemos a escolha de encerrar, né? Mesmo querendo continuar fazendo, vamos encerrar, porque é o melhor. E realmente se mostrou 2, 3 meses depois o melhor, naquele momento. Pode ser que a gente faça isso numa outra condição? Pode ser. Daqui a uns tempos, pode ser. Eu acho que esse também, Rafael, é um dos maiores aprendizados. Qual é o tempo? Sim. O tempo não é o meu tempo. E eu sou dessas pessoas meio aceleradas, sabe, gente? Assim, meio acelerada, que quer as coisas tudo muito rápido, e vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Nanana. O tempo não é esse. O tempo pode ser outro, pode ser diferente. O tempo das pessoas que vão contribuir para isso também é outro. E eu vou ter às que... vezes a gente vê até um legado, né? Porque a pessoa, ela vem quando fala, ela está à frente do seu tempo. Ela deixa um know-how, alguma coisa, ela não tem sucesso naquilo, né? Aos olhos intrafísicos, mas ela deixa um legado para muita gente. Né? Isso agora, é fato. Agora eu me pergunto o seguinte, como a gente estuda e que existe o veio da Proexis, né? Então, às vezes eu penso assim, será que existe um veio do empreendedorismo, por exemplo? Tem algumas coisas que, se eu decidir empreender, é muito provável que flua tranquilamente, porque aquilo ali é meio que... talvez eu tenha facilidade, e tem coisas que, como não é minha praia, seria uma forçação de barra. Você já percebeu alguma coisa nesse sentido? Essa diferença? Eu acho que, Cris, a gente só consegue empreender no que acredita, tá? Então, assim, é interno, é autoconfiança, né? É certeza íntima mesmo, faz com que você empreende naquilo que acredita. E aí pode até não ser na tua área, mas se você acredita naquela ideia, naquele projeto, naquela situação, você empreende, você consegue empreender, né? E eu tenho, assim, dentro desse empreendimento, vamos dizer, autoempreendimento, de autoevolução, eu tenho como uma sinalética as coisas estarem encadeadas, né? É meio matemático, assim, sabe? Então, pode não ser a minha praia, pode eu não estar dominando tudo. Agora, no momento que eu quero, eu vou buscar dominar, eu vou me qualificar, porque isso é condição, tanto para a tua evolução pessoal, quanto para o empreendimento que você vai fazer. Você tem que se qualificar, né? Você tem que ter essa confiança tem que estar contigo. E essa, por exemplo, a qualificação enquanto o ser evolutivo, enquanto a empreendedora daquele negócio, tá? No negócio que nós vamos fazer, eu fiz todos os cursos que eram necessários. Então, assim, eu me qualifiquei, eu não posso pedir nada para alguém, nem ensinar nada para alguém, se eu não sei fazer antes. Tá? Com certeza. Então, assim, e eu acho que isso também vai para o nosso pessoal. E aí, a minha sinalética é essa, Cris, assim, a coisa fica tudo muito matemático, sabe? Vai encaixando, as coisas vão vindo, assim, que...
você faz 1000 coisas durante o dia e sobra tempo ainda. Então... Deixa eu só colocar aqui a Simone. Aliás, eu quero agradecer outras pessoas aqui, o José Tarquínio, a Adriane Correia, Ana Maria Pereira. E a Simone está perguntando como é que funciona contigo, porque tem a ver com o que você está falando, o autoparapsiquismo nos seus empreendimentos e as sincronicidades. Oi, Simone, obrigada pela pergunta. Eu acho que é muito até do que eu estava falando aqui, tá? Eu tenho, sim, um parapsiquismo, né, bem aflorado, trabalho isso, né? No início ele era literalmente estrambelhado, né? Mas aí você começa a trabalhar e você começa a ter uma série de percepções que vão qualificando, né? Tem coisas que até eu acho que a Cristiane falou, tem coisas que não é para gente, né? Assim, realmente não é. Se você tiver que fazer, você vai fazer, vai se qualificar, etc. Mas, assim, ó, se bateu diferente, eu paro tudo, analiso. Outro dia até tinha a ver até com isso. Era um negócio grande que o escritório estava fazendo, veio o contrato e aquilo não tinha jeito, não tinha nada assim de tão ruidoso no contrato, mas não enquanto eu não conseguir falar, externar, dizer, assim, tudo que estava aos parceiros, e foi uma acolhida muito bacana, que a pessoa me liberou e disse, mexa no contrato. Você não pode entrar num negócio se você não está bem. Mexa da forma que quiser e nós vamos sentar novamente. Então, aquilo limpou muita coisa. Tá? Limpou e realmente daí, se a resposta dele fosse outra, eu acho que eu diria não, muito obrigada, vamos ficar por aqui, né? Então foi muito bacana isso, assim, né? E realmente daí a sincronicidade vem que vem, né? Eu percebo, Mara, assim, essa tua condição assim, de resiliência às adversidades que foram surgindo no teu caminho, né? Isso é uma condição assim, bem importante para o empreendedor. E aí eu já vou juntar com a minha pergunta, que eu tenho, assim, a curiosidade, porque eu acho, assim, que a mediação, que você trabalha com a mediação, se depois quiser expandir um pouquinho mais para o pessoal ali que está participando, eu acho que ela é a saída, né? É justamente a questão até desse contrato. Você, na verdade, estava fazendo também uma mediação com toda a situação multidimensional envolvida ali, né? Então, quando é que isso chegou na tua vida, essa questão da mediação e atrelada a essa questão da resiliência, desse empreendedorismo todo? Olha, Cibele, eu acho que antes mesmo das pessoas falarem em mediação, eu fazia ações, conduzia as coisas nessa forma, tá? Porque eu não entendia, assim, que a gente fosse ficar brigando como advogada, brigando a vida inteira, tá? E usando, muitas vezes, a justiça para isso, porque às vezes as partes não conseguem se conciliar e usam a justiça para tentar permanecer amarrados entre eles, né? E aí comecei a ver que eu tinha que conversar com as pessoas. Eu tinha que conversar, veio o princípio multidimensional, ter esse entendimento da multidimensionalidade, e aí eu via que eu não tinha só um processo, tá? Eu tinha uma história, eu tinha partes, eu tinha padrões, eu tinha uma série de coisas envolvidas. Aí eu comecei a entender porque determinado processo eu não conseguia ficar acordada, né? Os processos ainda eram físicos, né? Que era o papel, né? Apesar de que o eletrônico também tem isso, né? Então eu disse assim, não, tem alguma coisa aí, né? Aí você começar a conversar com as pessoas, ouvir elas, dar razão a elas, dar voz a elas, né? O advogado, ele gosta muito de conduzir toda a audiência, de conduzir. E quando entrou a mediação, os advogados viram que a gente seria, vamos dizer, coadjuvantes, quase enlouqueceram, né? Porque, não, mas como assim? Até que o pessoal entendeu e disse, não, para, a coisa é por aí. Então, hoje não tem outra forma de fazer, sabe? Eu tive uma experiência recente, eu até antes de entrar aqui estava registrando ela, em que eu disse que eu fui com uma procuração multidimensional familiar, né? E fui para o interior do estado, lugar que eu não ia há anos, há 30 anos, assim. Então, aquilo tudo mexendo, eu disse, gente, não é só resolver uma coisa,
é uma história, são pessoas, é ouvir, é sentar, é ficar um dia ouvindo a pessoa e dizer, tá, e aí? Tá? O que você quer? Isso, então tá, então vai ser assim, não quero mais, né? Então, ficar tentando, isso é bom porque a coisa encerra de outra forma. As pessoas elas saem com um outro entendimento, tá? Diferente de você forçar uma situação. Olha, o melhor aqui é isso, tá? A gente até pode saber o que é o melhor, mas quem somos nós para saber o que é melhor para outra pessoa, né? E quando você permite que a pessoa construa, ou as partes construam, então, nessa situação, até dentro do Grupo Carmo, eu sei que eu fui com a procuração de muitos para essa construção, e dizer assim, e aí? Tá, mas vamos lá, e aí? Então, vamos fazer, vamos olhar, vamos até lá, né? Fez toda a diferença. Porque tem coisa, gente, que não adianta, não dá para fazer por telefone nem pelo WhatsApp, tem que ser presencial. Imagino. Tem que ter as energias ali. Não sei se te respondi, Sibeli, né? Sim, não. Sabe que eu acessei a Conscienciologia em 2014. Muito antes disso, eu fui 8 anos juíza leiga. E agora eu entendo o que eu aplicava nas minhas audiências. Eu desassediava as partes antes, porque eu sempre tentava fazer um acordo, deixava bem isso, deixava elas falarem. Aí uma batia a boca com a outra, assim, e aliviavam. Aí depois me olhavam, porque elas não tinham mais o que falar. Tá, então vamos tentar fazer um acordo. E aí ajustava, sabe? Fazia. A maioria das vezes eu tive muito êxito nisso. E eu nem sabia da conscienciologia. E agora eu percebo assim, olha como é amparado, né? A função, se a gente está predisposta a ajudar, a auxiliar muito mais, muito além do que está escrito em códigos, leis, né? Você sabe de uma coisa também que eu falava para os colegas, para os advogados, né? E esse é o tom, até hoje, assim. Às vezes estava aquela discussão, eu olhava para o colega e ele disse assim, nós não precisamos brigar. Nós estamos aqui para resolver e para ajudar eles a resolver. E aquilo sempre apaziguou, sabe? Então, hoje, eu transito muito bem na parte contrária, converso com os advogados, ligo, eles atendem, sentam, conversam, a gente faz negociações, assim, né? E a minha linha de negociação, o pessoal vai, né? Tanto que a gente, às vezes, entra, o pessoal diz, não, se ela diz que vai negociar, ela vai. Então, já tem toda aquela situação. Isso é bacana, né? Porque você constrói com eles, né? Cris, você vai chamar aqui, ó. Chamar a sua coluna? E a coluna das finanças libertárias? É só isso, Rafa, que você quer que eu fale? Eu não lembro do roteiro, hein, Rafa? Você me colocou na chapa quente hoje, hein? Você ia falar do que se trata, né? Mas não, então tá, você pode comentar na volta. Agora a gente vai fazer uma pausa, vou botar o vídeo de finanças libertárias, a gente já volta. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Finanças Libertárias. Hoje a gente vai falar um pouco sobre pagamento de juros. E esse tema ele é abordado com muita propriedade no livro Dinheiro, Os Segredos de Quem Tem, do Gustavo Cerbasi. Então, no que se refere ao pagamento de juros, é interessante a gente lembrar, como ele cita aqui no livro, que quem paga juros está arcando com ônus muitas vezes desnecessário e prejudicial para obter algo antes de realmente ter condições de adquiri-lo. Ninguém deveria pensar em pagar juros se não ficasse mais rico com esses juros. Por isso, evite pagar juros mais altos do que aqueles que você recebe de seus investimentos. Ou, se aceitar pagar, faça-o consciente dos custos e de que está assumindo esses custos em função de sua falta de planejamento ou por estar dando ao dinheiro tomado maior utilidade do que teria se poupasse. É isso, pessoal. Muito obrigada e até o próximo Finanças Libertárias. O juro, ele vem. Cris. Ótimo isso aí. Ai. É o tema, meu tema, sabe, Mara? É o que eu Você sabe o que eu fiz anotação aqui?
Lógico, se eu estou aqui, eu sou a convidada e passa finanças libertárias, a primeira coisa que eu vou anotar é isso. O que eu tenho a ver, por que ele está passando aqui, qual a relação, e tem a ver. Um pouco antes eu estava falando com o Rafael sobre isso, que eu ouvi até uma situação sobre endividamento, né? Em que o filósofo usou a expressão assim, pessoas endividadas são suicidas econômicas. E aquilo me deu um impacto, eu disse, gente, né? Eu disse, interessante isso. Até passei para um colega, disse, Marco Facuri, eu disse, não, ouve isso aí. Não, eu quis colocar essa questão dos juros, porque é muito comum em atendimento com o cliente, eles não conseguem entender, eles preferem ficar endividados do que usar a reserva deles de poupança ou investimento. Então, eles não entendem que isso daí é medo da perda, né? De ter que mexer no que já acumulou, então, quer dizer, já começa aí. É uma reciclagem, né? Mas é muito comum isso, sabe? Então, é por isso que eu quis falar sobre essa questão dos juros. Só pelo histórico inicial que eu dei, já vê que tem a ver, né? Então, né, o endividamento... Deixa eu aproveitar aqui e agradecer também a Elisabetta Schmidt e a Luciana Faleiro, que estão presentes aí. Obrigado. Pessoal, vocês coloquem aí as suas dúvidas, aproveita que a Mara aí, ela é porreta, ela entende muito aí do que está falando, empreendedorismo. Mara, sabe de uma coisa, Mara? Eu estava vendo aqui na sua bio, eu fiquei curiosa com uma coisa. Assim, eu até falei com o Rafa assim, caramba, eu não entendo nada do direito e eu vou participar. E aí, mas a gente participa. E eu estava assim, eu vi aqui que você falou que é associada da Professional Business Woman, né? O que te levou a se associar a... Achei muito legal, muito legal. Gente, eu conheci a BIPW no Rio Grande do Sul. É um grupo de mulheres empreendedoras, é um grupo internacional, tem sede em vários locais, né? Aqui eu estou associada ao Rio de Janeiro, porque o Espírito Santo não tem, né? Então, vim do Rio Grande do Sul. E são mulheres que empoderam mulheres, né? E que trazem as suas experiências para ajudar as outras. Então, isso é muito legal. E, assim, tem todo um histórico, e a BIPW tem uma cadeira na ONU, só para ter noção, assim, né? Então, faz todo um trabalho, né? Claro que é um trabalho dentro da sociedade, dentro da SOCIM, com esse viés ainda, né? Mas nós temos ali Rio de Janeiro, pessoas que trabalham com mulheres de favela, microcrédito, né? Então, assim, a parte de psicologia, né? Como alavancar sua vida também, e outras maneiras, né? Mas muito bacana, é uma turma muito especial aí também, uma mulherada muito forte. Eu perguntei isso, porque é uma coisa que eu tenho vontade de estudar mais, e parece que, eu estava até falando isso com o Rafa, parece que as mulheres elas têm mais receio à questão do empreendedorismo por conta da questão do risco. Então, a gente, às vezes, eu não sei se isso daí é uma forma, assim, é um viés, de repente, na minha análise, mas eu tenho a impressão de que o homem ele é mais ousado nesse sentido. Não sei se há estudo, se você chegou a ver alguma coisa sobre isso. Eu discordo. Eu diria o contrário até, Cristiane, eu diria o contrário. Eu acho que a mulher ela corre mais riscos, tá? Interessante. Porque eu acho que é da natureza dela, tá? Aí, claro, eu estou falando um pouco por mim também, né? Porque eu sempre tive isso, me lançava, né? E vamos atrás. Mas eu acho que, não sei, assim, eu vejo... Lógico, é importante você fazer empreender tendo, vamos dizer, uma base, né? Mas a minha sensação é que a mulher corre mais riscos, assim, dentro do que eu vejo. Ela é mais ousada, tá? Assim, e até Rafa, com essas mulheres que eu vejo, elas são muito ousadas. Tá? Eu acho que se confunde o conceito. Tem muito homem que é destemido no sentido assim de tomar riscos desproporcionais, de se informar pouco. Pode ver acidente no trânsito, é mais homem que se informa com coisas de violência. Rafa, que a gente fala. Então, mas eu acho que a mulher empreende bastante e a mulher tende a se educar, aquilo que a Mara falou lá no início, com mais disciplina, com mais diligência,
Tem que ver isso aí, eu acho. Mais né? cautela, né? Interessante. Interessante. Mas não menos empreendedora. Eu acho que é uma empreendedora Não. que se calça melhor, talvez. Entende? Pode ser. É uma boa pesquisa. Mas não é regra, né? Em termos de consciência, né? Não sei. Não, é interessante, porque a gente, nas finanças comportamentais, eu li um estudo sobre isso, e realmente, em termos de investimentos, homens arriscam mais e elas arriscam menos. E aí eu fiquei tentando transpor isso para a questão do empreendedorismo, mas realmente o que vocês falaram a gente vê, né? Principalmente em regiões mais carentes, vê muita mulher empreendendo nesse sentido. Exatamente. São muito... Agora, Mara, como é que foi o teu acesso à Conscienciologia? Assim, como é que isso aconteceu? Isso é interessante. Quem me levou até a Conscienciologia foi a mesma pessoa que me deixou a dívida. Isso é interessante. Na verdade, assim, eu já vinha de uma caminhada, né? Então, assim, eu estava já em centro espírita, esse tipo de coisa, né? Assim, buscava, né, respostas em outros lugares, até que apareceu a Conscienciologia. Aí eu disse, não, peraí, aqui me interessa. Eu entrei no curso de autoconscientização multidimensional da Associação Aracê, já na terceira aula, né? Eu já estava o curso em andamento, e foi esse sócio, vamos dizer, que me levou para o curso, me apresentou o curso. Então, eu também sou muito grata a ele, a tudo isso, né? Quer dizer, e eu lembro, assim, que tudo era muito familiar, tá? Que os neologismos eram familiares, o que eles estavam falando, o que eles estavam dizendo. Eu disse, mas eu sei disso. Não, mas isso é assim, isso é assado. Eu disse, gente, eu acho que é aqui, é por aqui, né? E eu fiquei muito tranquila, vamos dizer, pelo estudo, pela linha científica, por estar, vamos dizer, analisando os fenômenos. Então, assim, aquilo me deu muita tranquilidade. E a partir dali foi assim que eu cheguei na Conscienciologia e não larguei mais. Entrei em 2007, né? E estamos aí, firme e fortes. Legal. Hoje na Aracena no Espírito Santo, né? Isso. A Dona Inês não está conseguindo Pois participar, é. está caindo. Mas tudo bem. Rafa, Oi. Rafa, tinha que ter colocado as imagens da Aracê, né, do campus. É muito bonito, né? Realmente, é. Fica para a próxima, sempre vai ter. Fica para a próxima, fica para a próxima. E aí, meninas, vamos botar as perguntas. Vocês estavam cheios de perguntas aí, agora estão tímidas? Adriano. Então. Tem uma pergunta ali. Tem ali. Vamos botar na tela aqui também, pessoal. Boa noite a todos. Mara, como faço para superar as crenças limitantes e alavancar negócios, sendo que há um grande potencial em mim? Travo na hora de prospectar e potencializar vendas. Oi, Adriano, obrigada aí pela pergunta. Bom, para você superar a crença limitante, vamos começar por aí. Adriano, você só consegue superar e trabalhar o que você conhece, tá? Então, a primeira coisa você tem que conhecer, você tem que fazer autoinvestigação, autopesquisa, de que tipo de crença é essa, que crença, o que está enraizado, porque tem crenças que elas são claras, assim, bem, né? Mas tem outras que não, elas estão muito escondidas, elas estão muito sutis. Então, você vai ter que fazer uma autopesquisa sempre, tá? Porque, até quando eu falei em investimento, investir em você é investir em autopesquisa. Porque você não perde nunca, você está sempre recebendo cada vez mais informações. A partir do momento que você conhece ou identifica uma das suas crenças limitantes, vai começar a trabalhar ela, tá? E aí você tem N formas de trabalhar, você tem N, vários tipos aí de coisas para fazer, para então alavancar. E uma das coisas que você fala ali, sendo que há um grande potencial em mim, cara, você tem que acreditar em você. Você tem que confiar em você. Você tem que ser a pessoa, tá? E talvez comece por aí. Vai pesquisar, assim, porque para você me dizer que você tem potencial, tá? Talvez uma das crenças possa estar batendo em cima disso.
né? E é interessante porque eu já me vi assim também. Será que eu tenho capacidade? Né? Será que eu vou dar conta? Né? Acredita em você. Acredita na tua qualificação. Se você qualificou, se você tem esse potencial, acredita em você. Pesquisa, autopesquisa, mapeia. Isso é sempre, tá? Tem um monte de coisa que pode estar acontecendo, né? Porque às vezes é uma validação externa que a pessoa está aguardando, mas só que Nossa, tem ninguém N vai dizer, coisas. né? Tem N Tem até coisas. ele continua falando ali, mas tem N coisas. Eu acho que antes da gente até avançar, vamos pesquisar o que realmente está acontecendo aí. Tá? Porque você só tem a ganhar. E essa questão das crenças limitantes é muito legal, tá vendo? A sincronicidade. Essa semana aconteceu uma situação dessa comigo. E aí eu fico pensando, a autopesquisa, sim, é muito importante. Mas, às vezes, no contato que você tenha com uma outra pessoa, a pessoa, nessa interação, ela vai te dar a sacada, entendeu? Coisa que você não está enxergando. Então, isso, para mim, eu achei muito legal. A pessoa falou para mim, olha, isso que você está fazendo é uma crença limitante. E aí eu falei, não, tem lógica, é verdade. Então, quer dizer, se ela não tivesse falado, tivesse sido sincera comigo, eu não ia perceber. Então, de repente, na minha autopesquisa, eu também não ia enxergar. Então, foi uma forma de ajudar. Então, às vezes, nem sempre você vai aí na autopesquisa descobrir. Então, fica atento à questão das relações, né, com as pessoas, as sacadas, que isso também ajuda Tem demais. que estar aberto, né, Cristiane? Tem que estar Aberto, aberto a isso aí, receber pronto, é a isso. palavra. Tem que estar aberto, porque às vezes a pessoa diz e a gente nem quer ouvir, porque já acha um insulto, né? Não, imagina. Né? Então, e perde a oportunidade de fazer a correção, né? Até aplicar o princípio da admiração e discordância. Exatamente. Né? Porque isso aí vai ajudar. Eu até, na questão ali do Adriano, eu fico pensando também na questão da resistência. A gente cria resistência àquela coisa que a gente quer fazer. Mas por que a gente coloca essa resistência? Que tipo de medo ou que situação está por trás disso, né? É bem interessante, assim, e vem pelo aquilo que a Mara falou bem no início ali, ó, você tem que querer a coisa primeiro. Será que realmente você quer fazer determinado negócio? Tem bastante coisa que dá quase um curso ali, né, para a gente responder. Exatamente. Às vezes tem que abrir mão, né? Às vezes tem ganho secundário, tem um monte de coisa, aí tem que ver, né? Exatamente isso, Sibeli. O que a Mara falou, a questão de acreditar, né? Você tem que acreditar naquilo que você quer empreender, naquilo que você vai fazer. E é bem isso mesmo. Eu sempre senti isso, que se eu vou fazer alguma coisa que eu não acredito, não adianta tentar me colocar, me convencer, porque não vai sair do papel. Não vou conseguir, entendeu? Então, tinha coisa que eu dizia que não era para mim justamente por isso. Então, a pessoa tem que estar sempre avaliando se realmente é isso que ela quer fazer. Já começa por ali, né? Para não perder tempo, né? Ô, Mara. Desculpa, Rafael. Pode falar. Não, pode falar, Sibeli. Não, e aprender na caminhada, assim, observar bem as sincronicidades, os contatos. Eu até lembro, assim, quando eu era adolescente, quando eu estava aprendendo a fazer tricô, né? Aí a mãe só dizia assim, não começa na sexta-feira, tudo que se começa na sexta-feira a gente não termina. E eu pensava, poxa, mas sexta-feira também é um dia da semana, por que tem isso? Né? Mas, na verdade, está justamente nisso, né, Cris? É querer fazer o tricô e terminar o tricô. Se você não quiser, pode começar até na segunda, você não vai terminar. Né? Gostei desse exemplo. Ô, Mara, você tinha me falado lá, também foi nos bastidores, né, que você gosta de recuperar empresas que estão numa pior... Ninguém gosta disso, mas você curte, né? Eu gosto. Então, fala um pouco dessa experiência, porque isso aí é bem assistencial, assim, né? Isso foi uma das coisas, assim, eu tenho 32 anos de formado, né? Então, assim, tenho bastante tempo de estrada, vamos dizer assim, né? E o que acontece? Lá atrás, eu disse assim, eu quero fazer direito empresarial, e alguém me disse o seguinte, faz uma coisa mais simples. Eu disse, bom, então agora eu vou fazer direito empresarial. Né? Então, agora eu vou fazer isso, né? O que aconteceu? Deixa eu só colocar fone aqui, que eu não estou conseguindo ouvir direito, aqui que tem um ruído. Que aquela hora, aproveitando essa pausa aí, que eu ia falar, o que você falou, né? A gente aprende também com o que falam os assediadores, através das outras pessoas também, né? Tem que prestar atenção, né?
isso pode ajudar até ali o Adriano também a ver onde é que tem alguns pontos para melhorar, mas não precisa aceitar, é administração de discordância lá. A gente não precisa aceitar tudo que os outros falam, mas o assediador também dá umas dicas aí onde a gente tem ponto cego. Mas seguindo, então, aí eu começou a chegar várias empresas assim com problemas. E empresas que ninguém queria pegar, porque empresa endividada não dá dinheiro, né, gente? Tá? E aí você fazer todo um estudo, você trabalha muito mais, você vai além do direito com essas empresas. Você trabalha os sócios, você trabalha as pessoas dentro da empresa, e você vai trabalhando um por um, né? Você começa a enxergar com ele alternativas, separa toda a parte que juridicamente você tem que trabalhar, e a outra você segue de outra forma, né? Quer dizer, levando da melhor forma possível. Então, é muito interessante. Num primeiro momento, eu quis trabalhar com direito empresarial porque eu não ia me envolver com pessoas. Então, você não tem pessoas, então... A primeira empresa que eu peguei, numa sexta-feira, eu fechei 8 filiais. Eram 600 pessoas sem emprego do dia para a noite. E aquilo assim, né, da empresa. Então, em cima disso, eu disse, não, essas empresas, elas precisam ter uma segunda chance, tá? Separar a pessoa jurídica, a pessoa física, das pessoas que estão ali, das emoções, dos problemas, das relações, né? Então, você faz... muito... Eu gosto muito, né? Então, assim, eu sempre digo, está quebrada? Dá para mim. Dá para mim que a gente vai construir uma coisa nova, né? A gente vai separar aqui, vai deixar aqui de lado algumas coisas para pagar, para resolver, e a outra a gente vai seguir, né? Então, isso é muito bacana, eu gosto muito, porque atrás de uma empresa tem muita gente. Legal. Tem uma pergunta aqui, mas ela é geral, tá? Vou ver quem é que gostaria, se a Mara ou outra pessoa gostaria de responder aqui. O Antônio Luiz, ele está perguntando se a Conscienciologia é um movimento dissidente do Espiritismo e se tem várias vertentes. É fora do tópico aqui, mas eu acho que poderia valer a pena a gente... Não, mas eu acho que até... deixa eu colocar aqui, Antônio, até por eu ter vindo do Espiritismo, como eu coloquei, tá? O que você tem no Espiritismo? O Espiritismo, ele ainda trabalha a coisa do dogma, você tem TACOM, você tem uma série de coisas. Quando eu saí do Espiritismo, por exemplo, uma das coisas que eu não via era a tal da reforma íntima lá no Espiritismo. As pessoas pediam, mas não se transformavam. E no momento que eu encontrei a Conscienciologia, e ela tira o dogma, então não interessa se Deus não quer, tá? Não tem essa. É você. Você acredita, você quer, você vai. Então, isso muda, tá? A responsabilidade começa a ser tua e não é de um terceiro, não é de Deus, não é da mãe, do pai, etc., porque a gente tem mania de, né, assim, de ser vítima. Então, isso faz a diferença. Então, são formas diferentes de ver, tá? São linhas diferentes de ver, tá? Aqui nós vamos ter uma base onde você é responsável por você, pela tua vida, pela tua programação existencial. É você com você, tá? Doa quem doer, como a gente diz, né? É você com você. Isso muda tudo. Quando você tira assim, tá, agora não tem mais o santo, não tem mais fulano, não tem mais o benzimento, o que eu faço? É contigo, né? Então, assim, tem vários, eu acho que você pode procurar até em tertúlias, você vai ver muita coisa, e meu amigo, não fica no nosso bico, tá? Dá uma olhada por aí, tá? Tenha suas próprias experiências, estou falando da minha experiência, mas não fica no meu bico, tá? Tenha as suas próprias experiências, assim. Né? Assim, aqui vou dar saudação também a Aura Andriolo, boa noite, obrigado pela contribuição. Ela fala aqui que a Conscienciologia apresenta técnicas que auxiliam a reforma íntima. Exato. Eu também tive a minha passagem lá no Espiritismo e eu, assim, eu acho que nem dá para comparar uma coisa com outra,
porque a Conscienciologia é ciência, e aí o que me chamou a atenção foram as verdades relativas de ponta, não tem dogma, né? A gente debate aqui, e eu tenho a liberdade de discordar de vocês, e está tudo certo, não tem problema, a gente cresce junto com isso para mim é o máximo, né? De ir lá no tertuliário, eu já falei cada bobagem do lá, eu fui numa reunião, e eu ainda continuo falando muita bobagem, mas e aí ia dentro do respeito, aquelas discussões, às vezes dá umas treta lá dentro, não é só pacificação, porque é gente, né, falando, né? Somos nós, né, com as nossas realidades conscienciais. Gente, vocês aí do YouTube, ó, continuem participando aí, se vocês querem, coloquem perguntas. Meninos, vocês têm aí, eu tenho uma porrada de pergunta aqui para a Mara, mas se vocês têm aí... Cadê? Vai lendo as suas perguntas. Olha, eu vou fazer então mesmo aqui, tá? Ô Mara, me fala, você tem a larga experiência no direito e no paradireito. Opa, sumiu, caiu. Então eu vou aproveitar Rafa, foi essa você pausa. Pegou um caderno. Pegou um caderno, ela caiu, Rafa. Não, ela já volta. Gente, eu vou fazer. A gente tem a coluna aqui do Empreendedor de Propósito, e eu vou botar, enquanto isso a Mara entra de volta. Okay. Olá, esse é o Momento Empreender de Propósito, e hoje vamos falar sobre um movimento que está transformando as relações de trabalho no mundo. Você já ouviu falar da Grande Resignação? A Grande Resignação ou Grande Renúncia é um fenômeno pós-pandemia observado primeiramente nos Estados Unidos, onde mais de 4 milhões de americanos pediram demissão por mês. No Brasil, esse número já ultrapassa quase 500 mil funcionários dizendo adeus aos seus empregos. Entre os principais motivos para o abandono do crachá estão a busca por um ambiente de trabalho menos tóxico e a priorização da qualidade de vida. Nesse sentido, a descoberta do propósito e o empreendedorismo têm crescido. Segundo dados do Sebrae, o número de novas empresas tem crescido mais de 50%. E segundo pesquisa da Ernst Young, 65% dos consumidores estão dispostos a trocar produtos tradicionais por novos produtos que façam mais sentido e 66% estão dispostos a comprar mais produtos locais. O momento de empreender de propósito é agora. E você, já descobriu o seu propósito e como pode transformá-lo em uma oportunidade de negócio? Eu sou Marcos André e esse foi o Momento Empreender de Propósito. Se quiser saber mais ou entrar em contato, me segue no Instagram, Instituto Autogestão. Até a próxima! Just in time, a Mara voltou, gente. Eu não sei se você conseguiu ouvir a pergunta inteira ou se caiu antes. Não, eu acho que caiu antes. Tá. Bom, se você puder esclarecer um pouco para nós, né, das relações do direito e do paradireito, né, dentro da tua experiência aí, porque pelo que o entendimento que eu tive da nossa conversa, tudo você atua muito forte aí no paradireito, dentro da conciliação, da tua experiência, né, empresarial. Pois é, gente, eu acho que a gente está sempre aprendendo, tá? Então, assim, antes de falar em paradireito, antes de falar em mediação, conciliação, eu já tinha em mim que não tinha só um lado, e não tinha só dois, tinha mais, né? Aí tu começa a olhar e diz, tem mais. Então, eu nunca... Depois que você começa a entender, você vive a multidimensionalidade, você nunca mais olha um problema, uma situação, um processo como um simples documento, um simples processo, uma simples situação. Tem uma série de coisas envolvidas ali. Né? Então, assim, num processo, que partes são essas? Quais foram as vivências delas? Qual é a história de cada uma? Tá? O que está unindo elas? Qual é o objeto que está unindo? O porquê dessa situação? Onde é que está essa história? Então, até você ir até lá, você identificar isso, tá? As coisas vão trabalhando diferente. Então, eu acho assim, eu olho agora com naturalidade. Quando vem alguma coisa, eu sei que não é só aquilo é um pacote, né? E que eu vou ter que sentar e vou ter que abrir aquele pacote com muita calma, muita tranquilidade, harmonia e, acima de tudo, respeito. Então, assim, eu acho que com muita ética, muita cosmoética, sabe?
eu acho que são doses, assim, aí independe, né? Assim, tudo vai transitar por aí, né? Sei, eu acho que já está no dia a dia, já está no fluxo, entra num ritmo que já está no fluxo, então você já vai, assim, né? Mara, eu estava aqui pensando o seguinte, já teve alguma situação com você, porque é aquela conclusão que você falou, né? Você queria fugir das pessoas e acabou não fugindo, né? E pegando muita gente. E aí eu fiquei pensando aqui, já aconteceu de você pegar alguma situação que você não estava dando conta, tipo, cara, eu preciso de uma ajuda, equipe extrafísica, e eu vou ter que refletir bastante, porque foi alguma decisão difícil e que você sentiu que realmente foi um trabalho ombro a ombro mesmo, mais do que nunca. Já aconteceu alguma situação mais assim que pegou você? Tem situações assim bem marcantes, sabe? Eu acho que tem determinados processos, vamos dizer assim, né, Cris, ou situações, Cristiane, que dá para escrever um livro, né? E que no momento que você entende, ou você vê mais ou menos ali a situação, tem um determinado trabalho que eu tenho que eu vi que eu fui como se eu fosse plantada, né, naquela questão. Então, como é que eu estou conduzindo? Às vezes é muito pesado. Então, como é que as coisas vão aliviando, vão trabalhando? Você colocar internet também, né? Deixar que isso se trabalhe, porque tudo é energia. Então, assim, vamos ver como é que demanda. Tem situações que demandam muito, tá? Tem situações realmente assim. Ainda tenho histórico de uns 2 processos que converso com as pessoas e acho que no final nós vamos até escrever um livro, porque eles merecem. Assim, você vê ali que não é apenas um pedido, existe todo uma história passando por ali, um padrão energético, uma resolução extrafísica, um bolsão, né, atrelado àquilo tudo. Então, é bem interessante isso, sabe? Observar. É bem interessante. E às vezes eu brinco assim, às vezes a gente acha que é só uma petição, né? Assim, vai escrever só um pedidinho ali, né? Como o pessoal diz assim, um pedidinho, uma olhadinha, né? Não, tem todo um contexto bem maior. Mas aí realmente, né? Estar atento, porque senão você sucumbe. Né? Imagino. E tem que ficar esperto. Tem que ficar bem esperto. É um teatro, é para recomposições, né? E você ser o instrumento dessa recomposição não tem preço, cara. E isso foi uma das coisas assim que eu até escrevi, mandei em texto para os conhecidos quando eu fiz essa recomposição no Sul. Eu disse, saber que você foi essa mini peça, porque isso é ser mini peça, tá? Que vai lá, né, disponível, e a coisa se reconfigurar extrafisicamente, isso não tem preço. Assim, faz toda a diferença. Legal, dá para ver a tua animação com essa, né? Agora a gente está se encaminhando um pouco para o fim, não terminou ainda, né? Mas eu tenho uma pergunta aqui para você. Vocês têm aí, Cris, Sibeli também? Eu continuo Não, vou falando. deixar agora você fazer. Você falou que anotou tudo num caderno, tá cheio de Não, perguntas. eu anoto, eu faço o meu trabalho, a minha lição de Bora casa. lá. Ó, tá também, vendo, né? Sibeli? Puxando nossa orelha. Não falei que vocês não fizeram Tá também. vendo? É o binômio, admiração e discordância, pensando o quê? É que eu fiquei tão Mexendo com assim, tão extasiada ouvindo a Mara contar dessa questão de parece que fui plantada em determinadas situações, essa limpeza que ela fazia assim de documentos, limpezas documentais para dar andamento. Eu fiquei pensando, eu tive muitas situações bem semelhantes, então foi está sendo muito bom assim participar desse debate, porque mostra que mais gente assim precisa para a gente poder assim tentar ter uma intenção mais cosmoética mesmo para a profissão, né? Para várias profissões, vários profissionais podiam ter essas intenções de resolução de conflitos de forma mais cosmoética.
Cibele, eu estava lembrando agora de uma determinada situação em que o cartório, o titular do cartório me disse assim, você não precisava estar aqui, isso outra pessoa poderia fazer. Eu disse, mas a pessoa que poderia fazer, ela não está bem, então eu estou aqui, né? E até que um dia ele viu, assim, eu fui 9 vezes seguidas. Assim, todo dia eu ia eu tava, mas sem briga, sem nada, tá? Conseguimos? Não conseguimos. O que falta? Falta falar com o fulano, deixa que eu vou lá, me dá aqui, vai lá. Era assim, 5 minutos ia lá. E para fazer isso, eu me deslocava 100 quilômetros, todo dia. Porque eu disse assim, eu preciso fazer isso. Porque senão não é. Então é a coisa que você falou, é você também ter o olhar para quem está atrás do balcão, tá? Para o cara que está trabalhando, ele também faz parte desse processo, gente, tá? É ele que vai recolher, ele que vai pegar, tá? Às vezes ele não está bem, às vezes ele adoece, ele não pode fazer, às vezes ele erra o documento, e você tem que estar ali, assim, ajudar. Então, se essas pessoas começam a te ver como partícipe, que você está junto, que você quer o melhor e que se acontecer, já aconteceu de eu sair e voltar, esse cara, vi que tem um erro, vamos corrigir aqui ligeirinho, isso muda. Porque, no geral, o colega, às vezes, assim, o colega, né, ele vem, ele xinga, ele usa da autoridade, e às vezes a pessoa não está bem, simplesmente não está bem, assim como eu posso não estar bem um dia, você pode não estar bem outro dia, e a gente simplesmente precisa que alguém diga assim, ó, para tudo agora, vamos tentar fazer diferente. Né? Aí já é o refinamento da tua contribuição mesmo, né? Como consciência. Aí já é um exemplo para eu nós. Acho assim, ó, a gente tem que fazer diferente, né? Se é para fazer igual, não dá. Então, acho que das primeiras coisas, assim, ó, eu não posso ir pelo padrão. Se o padrão é chegar no balcão, gritar, sapatear, brigar, né, fazer um escândalo, pode esquecer, não vão ter isso comigo, não. Né? Assim, vamos sentar, conversar, tomar café, vamos fazer qualquer coisa. Resolver, né? Resolver. O Michel está perguntando se tem algum laboratório de empreendedorismo na Aracê. Olha, Michel, algum laboratório... Michel, dedicado a isso? Não, exclusivamente não, assim, né? Mas nós temos uma vivência muito grande enquanto Cognópolis, né? Então, isso faz com que a gente tenha esse empreendedorismo meio na veia, tá? Uhum. E é claro, assim, ó, pela Aracê trabalhar grupo carmologia, intrafisicologia e serenologia, eu acho que esse trio aí, ele te provoca muito, tá? Então, essa vivência de grupo, o teu dia a dia, como é que tu faz, e além disso, eu estava falando para o Rafael, nós somos conscienciologia aplicada, então tudo que nós estudamos vai para a prática, tá? Estudar para que, evolução, onde, como, quando, né? Então, isso muda, né? Mas uma boa ideia, né? Um laboratório de empreendedorismo, eu gostei da ideia. Boa. Gostei. Mara, uma última pergunta. O que você acha que é a sua contribuição singular, a Mara Pisato como consciência, ela trouxe aí para o planeta? Uma pergunta difícil, né? Gente. Eu só quero ver quando for minha vez, eu tenho uma data. Aliás, ó, tu participa da Cibele, ó, 28 de outubro, ó, já vi aqui na tabela. Pode deixar, 28 de outubro está anotado. Aí tu então. devolve de advogada para advogada. Gente, eu tenho a coisa assim de que eu efetivamente eu vim para fazer diferente, tá? E a minha contribuição é pegar o pacote que eu recebi e devolver ele, tá? E como é que eu devolvo isso? Devolvo passando tudo isso pelo que eu já passei, pela cosmoética, tá? Por esse empreendedorismo, por as recins, a evolução. Eu tenho que fazer isso. Eu fui para Aracê para ser docente. Meu sonho de consumo na Conscienciologia era ser docente. Fui para lá e sou docente, tá? Então, assim, ó, e eu sei que eu tenho que fazer mais ainda, né? Então, não adianta, a gente veio para reescrever, né?
E se eu puder reescrever aqui para muita gente que lá no passadão eu devo ter, né, feito alguma coisa, vai ser excelente. Vai ser excelente poder refazer a história. Legal. Ótimo. Legal, também gostei. Ô, Acho até que Sibeli, responde a pergunta da Áurea ali, das pequenas interassistências do dia a dia, né? Responde a pergunta dela. É a gente fazer o caminho no dia a dia mesmo e fazendo essas, como mini peça, né, Marta? Não, e assim, ó, a assistência, né, Áurea, ela está em todo momento. Você vai se perceber. Um dia eu entrei no correio, o rapaz começou a falar comigo, eu disse, opa, fica esperta. Se a pessoa resolve falar 30 minutos contigo no correio, né? Então, a assistência está na padaria, ela está do outro lado da rua, ela está na pessoa que está te ligando. Então, é nas pequenas coisas. Quando a gente coloca, quando a gente, não é coloca, quando a gente vive multidimensionalidade 24 horas, tudo é multidimensional, né? É que a nossa tendência é separar isso, né? Então, a assim, vida, não... né? A vida é uma. Tudo Então, tem importância, né? Tudo tem importância. Tudo que se fala aqui tem importância. Né? E, Rafa, vamos chamar a coluna do livro? Ufa! Eu achei que não vi. Não, eu estou olhando o roteiro. Ele olhando aqui, eu resolvi puxar o roteiro aqui, né? É isso aí. Eu mandei mensagem aí. Então tá, ó, é a coluna do livro e a gente já volta. Essa semana, o Clube do Livro traz, como complemento do tema autoempreendedorismo, Mindset, a psicologia do sucesso. A ideia foi disseminada pela psicóloga Carol Dweck, que transformou seus estudos na Universidade de Stanford nesse livro chamado Mindset, a psicologia do sucesso. Segundo a autora, um elogio não estimula a autoestima e a satisfação. Isso acontece quando o cérebro é tirado da sua zona de conforto. O que significa mindset? Na psicologia, mindset, mentalidade, é utilizado para refletir a mudança de comportamento das pessoas ao longo da vida e é a forma como lidar com o sucesso ou o fracasso. Por isso, existem dois tipos, o mindset fixo e o de crescimento. De forma resumida, já é possível perceber como o mindset fixo e de crescimento percorrem caminhos distintos. Mindset fixos, baseados em crenças, pessoas com mentalidade fixas têm uma crença limitante e imutável. Isso significa que elas acreditam que não vai mudar em suas vidas, que nada vai mudar em suas vidas, não importa o que façam. Por isso, tendem a evitar desafios ou novas experiências. Criam crenças limitantes. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou sempre ser assim. Pessoas com esse tipo de mentalidade acreditam que o talento é o único responsável pelo sucesso. Ou você nasce com ele, ou não tem. Para elas, não podem ser desenvolvidas e não é preciso esforço, basta ter talentos. Limitações. Por traçarem limitações na própria mente, pessoas de mindset fixo não conseguem nem tentar ir além. Afinal, para elas, as coisas são como são e nada pode ser feito para mudar. Já o mindset de crescimento está sempre em busca de formas de melhorar e crer que o resultado é fruto de esforço e trabalho intenso. Por sua vez, o mindset de crescimento segue o caminho contrário. Como o próprio nome indica, pessoas com mentalidade que acreditam que com dedicação, esforço, aprendizado e força de vontade é possível crescer. Na mentalidade de crescimento, não há limites, porque a dedicação e o aprendizado podem superar qualquer barreira e até levar à liderança.
É isso aí, meio compridinho hoje a coluna do livro, mas é isso aí. Gente, quero agradecer muito a participação de todos, tá? Aqui os debatedores, a nossa convidada, o pessoal do YouTube, ó, entrou ali a Eliana, da Aracê Pelotas, também, tá? Agradecendo todo mundo. Mara, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês, agradeço aí a oportunidade de expressar um pouco, trocar um pouco, prosear um pouco aí, nessa conversa de sexta. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu, Mara? Ficou muito legal, bem natural, né? O bate-papo bem legal mesmo. Também tenho a agradecer, nossa, fiquei muito feliz, um campo muito assistencial se formou aqui, e agradecer a todas as participações assim, que ajudaram a formar esse campo. Muito obrigada. É isso aí, gente. É toda sexta-feira, então é até o final do ano. Só não está fechado ainda dia 30 de dezembro, tá? Mas tem, a agenda vai. Então, mas tem toda sexta-feira, tá bom? E é isso aí. Eu vou deixar mais 2 recadinhos agora no final. Vai ter um curso agora dia 23, tá? De julho, de liderança familiar evolutiva, um curso da Liderare bem bacana, tá? E também dos nossos parceiros aí do IPC, que tem um evento sobre empreendedorismo em novembro, tá? Valeu, gente. Obrigado e até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada, hein? Tchau. Quer aprender a desenvolver e aprofundar cada vez mais a sua liderança familiar evolutiva? Conseguir ter cada vez mais ferramentas, técnicas, pilares para ter uma liderança mais harmônica dentro da sua família, para evitar cair em armadilhas emocionais que dificultam as relações no dia a dia, para conseguir adquirir cada vez mais um autoconhecimento sobre a sua liderança. Qual que é o seu autodiagnóstico liderológico familiar? Ou seja, todas essas questões nós vamos trabalhar, desenvolver, aprofundar e praticar no curso Liderança Familiar Evolutiva. Te convido para participar sábado, online, dia 23, às 14 horas. Você se lembra do compromisso assumido no curso intermissivo? Já pensou que a sua programação existencial pode ter impacto não somente em você e em seu grupo, mas no planeta? Os empreendimentos para superar os desafios evolutivos exigirão adaptação e inovação interassistencial no planeta em transformação. Intermissivista, qual o seu empreendimento evolutivo? Seja a transformação que o planeta precisa. Seja bem-vindo. Este evento é para você. Participe. Saiba mais em empreendedorismoevolutivo.iipc.org.